só pelo fato que você está conectado, sintonizado, na mesma unção, na mesma visão, na mesma revelação, na sintonia, sem barulhos. Sabe o que é você estar sintonizado, sem ruído, sem barulho? Você está conectado, corpo, alma e espírito, mente, coração, visualização, Bíblia, palavra, anotando. A incredulidade mata a motivação. Você está entendendo? Então, para você entender, você tem que usar os 5 sentidos. Você tem que visualizar com atenção, ouvir com atenção, entende? Então, você tem que usar corpo, mente, alma, espírito, mãos, anotando, lendo. Você tem que estar em sintonia, gente. Não adianta você deixar o rádio ligado, o computador ligado e ficar lá cuidando das crianças que estão brincando lá fora. Não é assim, é sintonia. Eu estou conectado. Então, a incredulidade, ela mata a motivação. Então, você tem motivação porque a incredulidade saiu. E o de repente de Deus começa a entrar na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E você vai ver como Deus vai agindo em situações que você nem orou por aquilo e aquilo Deus respondeu. Isso que você está ali esperando há tanto tempo. Deus vai agindo do jeito dele, na hora dele. E a hora é já, a hora é hoje, agora é a hora. Deus tem pressa. Ele quer te ajudar, mas Ele quer que você fique na visão, na revelação, na unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Ele que trabalha nessa unção de unidade. É Ele que faz, é Ele que realiza. Enquanto você está aí conectado, Ele está visitando seu filho. Enquanto você está nessa direção espiritual, Ele já está abençoando seu marido. Então, enquanto você está aí clamando a Deus, a resposta está sendo preparada. Porque quando que Deus prepara? Quando eu me dedico e eu clamo, eu estou em reflexão. O que você está fazendo, mãe? Eu estou em reflexão aqui, porque lá, já aquela causa vai ser resolvida. Mas primeiro eu tenho que falar aqui com o advogado dos advogados, o Deus das causas impossíveis, o médico dos médicos, o mestre dos mestres. Eu marquei um encontro particular com ele agora. Entende isso? É assim que funciona. E Deus faz, Ele realiza. Ele é Deus na minha vida, Ele é Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma manhã de fé, por mais uma manhã de provisão, de palavra, de revelações, de inspiração. E nós intercedemos em favor de todos que estão em sintonia com a programação Agindo Deus Quem Impedirá. Abençoa a família querida que está precisando de um milagre, que está precisando de uma intervenção divina, que não sabe mais o que fazer. Que a provisão venha. A tua palavra diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa confiança está em ti, Senhor. E pedimos a tua intervenção, pedimos a tua graça, favor, bondade, misericórdia sobre todos nós, sobre todos que nos ouvem e que estão caminhando com a gente todas essas manhãs, que separou ali os documentos, escritura, contrato de compra e venda, separou ali um documento do carro, um protocolo de uma aposentadoria, um protocolo de algo que foi para a justiça e tem ali um número de um protocolo, e precisa de uma resposta, de uma solução, de uma definição, ou de uma direção. Abençoa aqueles que hoje precisam tomar decisões importantes, decisões com relação ao trabalho, à empresa, aos negócios, com relação a alguma conversa da diretoria da empresa. Outros precisam definir algumas questões familiares, alguns conflitos, e eles vão ter uma reunião hoje familiar. Então que o Senhor possa iluminar essa reunião, essas pessoas que vão participar, para que tudo transcorra bem, que haja paz, que haja harmonia, que haja entendimento, que haja compreensão, aquilo que for falado possa ser compreendido por aquele que ouve. Aquele que ouvir possa compreender e assim possa haver paz nesse ambiente aí da família, nesse ambiente aí dos profissionais que estão aí na empresa para decidir alguma coisa importante dessa empresa, desse negócio. Deus abençoa a todos os nossos ouvintes do nosso querido Brasil, onde estamos chegando agora, neste momento de fé. Abençoa as famílias. Deus livra essa família também
das más influências. Livra esta pessoa também de um falso profeta, de uma falsa profetisa, pessoas que às vezes usam o nome de Deus para contaminar ou para dar um ensinamento fora dos padrões da tua palavra. Então livra essa pessoa. Quem sabe alguém está nos ouvindo e estão sendo enganadas por ensinos que não são da tua palavra, ensinos que são de nova era, que são ensinamentos que totalmente fora dos princípios da tua palavra, e ela acha que está sendo bom, mas na realidade espiritualmente não é bom. Então Deus, ilumina a mente dessa pessoa, abra a visão espiritual, não só a visão física, mas que ela tenha discernimento espiritual para ver o engano, o engodo que ela está entrando. Que haja um livramento no dia de hoje, que haja um livramento, Pai, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que nos últimos tempos haveria falsos profetas, falsos falando em nome de Deus, mas falando falsas profecias, falsos ensinamentos, distorcendo a palavra, cauterizando a mente de pessoas através de ensinos que contaminam a pessoa, que distorce. Queremos apenas que o Senhor Jesus reine em nossos corações, que o Senhor Jesus seja realmente o Deus e o Senhor e o médico e o Todo-Poderoso que habite no coração e na mente de todos que nos ouvem neste momento. Jesus Cristo, o Rei da Glória, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo que é o Consolador, aquele que habita em nós, aquele que o Senhor Jesus prometeu quando o Senhor foi ao céu, em definitivo, aos céus, o Senhor disse: eu não vou deixar vocês órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E o Senhor cumpriu essa promessa já, o Senhor enviou o Consolador, e o Espírito Santo está conosco, e sabemos que um dia, quando partimos dessa terra, quando o Senhor vier buscar o seu povo, o Espírito Santo também será retirado da terra, então virá a grande tribulação. Ó Deus, então, que estamos aqui justamente divulgando a palavra, mostrando o caminho da salvação, mostrando o caminho certo, o único caminho da salvação, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar, que veio para libertar, que veio para restaurar vidas, para salvar famílias. E seja, portanto, um dia de salvação, um dia de restauração, um dia de provisão sobre todos que nos ouvem. Abençoa esta água que nós separamos, que após a oração seja um remédio, Senhor. E também proteja a saúde do povo nessa época do frio. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os pulmões, a respiração, a garganta, laringe, faringe, tudo que envolve, Senhor, esse tempo do frio para algumas pessoas, às vezes crianças, pessoas de mais idade, ou às vezes de meia idade também. Às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade nesse tempo. Então proteja a saúde física, renove as forças deste povo e nos livra de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta palavra, nós cremos nesta manhã que o Senhor está agindo, porque o Consolador, o Conselheiro, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores é que age, que convence, que consola a cada pessoa nesta manhã. E nós já declaramos esta bênção, esta unção, este milagre, chegando nestas famílias, nesses lares, nos filhos, nos casais, jovens e crianças, que tanto precisa conhecer esse Deus, que tanto precisa conhecer essa palavra, essa nossa geração de jovens e crianças, que muitos deles nem entendem quando ensinamos, quando falamos, porque eles não vivem o que nós vivemos, mas que eles tenham essa oportunidade, essa esperança, essa experiência impactante com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Toca, Senhor, toca nos jovens, toca nas crianças, toca, Senhor, de uma maneira sobrenatural, que essa geração venha te conhecer, que essa geração venha ter experiências contigo, Pai. É a nossa oração, os filhos dos nossos ouvintes, os netos dos nossos ouvintes, esta mãe que chora pelo filho para que ele saia das drogas, para que ele saia desse caminho errado, para que ele venha construir um lar, uma família. Nós te pedimos, Pai, que haja libertação na mente desse jovem. Afasta dele todo o caminho errado, o caminho mau, que ele volte para a casa do Pai como o filho pródigo, reconheceu que estava perdendo e gastando tudo que ele tinha, até a sua saúde, até a sua energia, e ele caiu em si e ele viu
que na casa do Pai tinha do bom e do melhor. Que esses jovens possam retornar e voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, à alegria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te pedimos e já te agradecemos por essa água. Ao ser ingerida, se torna um santo, poderoso, maravilhoso remédio que vem eliminar e expelir tudo aquilo que está nesse organismo, todas as toxinas, tudo aquilo de ruim que está nesse organismo venha ser eliminado em nome de Jesus. Abençoa essa peça de roupa dessa pessoa que está orando por um filho que está nas drogas, por um marido, por uma esposa, por um ente querido, um amigo, essa pessoa que vai visitar alguém e vai levar essa peça de roupa, por essa chave, por esses documentos, essas causas impossíveis, esses advogados que estão no seu escritório com tantas causas, tantas situações, e eles não conseguem resolver, mas o Deus dos milagres, o médico dos médicos, o advogado das causas impossíveis, entra em ação agora. Em nome de Jesus nós cremos, em nome de Jesus nós já te agradecemos e todo dia, amém, eu recebo, eu tomo posse, Deus está comigo, Deus está agindo nessas causas, em nome de Jesus eu creio e já te agradeço, porque o espírito de incredulidade não tem poder, não tem domínio na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Amém. Sem medo, sem timidez, vencendo os obstáculos, superando os limites, ultrapassando as barreiras que a vida lhe impõe. Agindo Deus, quem impedirá? Um ministério que leva você a vencer os grandes desafios da vida familiar e financeira. Edson Nogueira, o comunicador da esperança. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Convidamos você e a sua família para celebrar com a gente no presencial todos os domingos, já a começar a 1º de maio, às 9h30 da manhã, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você e sua família são bem-vindos em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ontem eu comecei a falar sobre o Caleb. E o irmão Caleb, conhece o irmão Caleb da Bíblia? O irmão lá, o de Josué 14, 6-15, né? Eu falei, só que é o seguinte, eu quero deixar para amanhã. Falei ontem um pouco, falei que agora, mas eu precisando falar de um outro assunto aqui. De 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. É interessante aqui sobre a questão da oferta. Isso mesmo, da oferta. Estamos aqui há 17 anos, aqui no rádio, aqui nesse horário aqui, 17 anos e 4 meses e mais, hoje 19, né? 19 dias. E Deus assim tem conduzido esta obra. Isso é fato. Isso é fato e eu sei o que eu estou falando. Mas o nosso agradecimento a você. A você que mesmo entre batalha daqui, batalha dali, você conseguiu e está conseguindo, né? Semear a sua oferta. Te agradece demais. E é importante eu falar isso aqui porque às vezes tem pessoas novas ouvindo, às vezes tem pessoas que já nos ouvem há tempo, né? E é muito importante, se você percebe que esta obra está trazendo frutos para pessoas, para muitas pessoas, eu sei que sim, mas se você também tem essa certeza, é muito bom quando você também tem essa sensibilidade de falar, pera lá, eu também vou ajudar, eu também vou semear. Porque tem pessoas que ela pode
semear todos os meses. Tem outros que ela só pode um mês sim, um mês não. Não é que ela pode ou não pode, é que às vezes ela faz um propósito. Tem gente que fala assim, não, eu vou ajudar todos os meses. Tem outros que falam, não, eu vou ajudar conforme eu posso. Quer dizer, o importante, pegando um gancho da primeira parte do programa que a gente falou sobre fazer com amor, com alegria, voluntariamente, fazer com dedicação, a contribuição também é a mesma coisa. O ato de contribuir para a obra de Deus, para contribuir aqui no nosso ministério. E eu vou, no finalzinho dessa breve reflexão, eu vou estar orando especificamente, que nós já oramos por todo mundo agora há pouco, se você está com a gente desde as 8h30 já foi feita a oração, mas vamos fazer uma oração depois dessa reflexão aqui, uma oração por todos os agentes de Deus, por todos que estão semeando, seja mensal, trimestral, anual, né? É uma oferta no ministério Agindo Deus, quem impedirá especificamente. Por quê? Porque é você. Ontem eu estava conversando com uma família que coopera há muitos anos já, e justamente estava dizendo para eles, né, a importância, né, uma família que já semeia já praticamente, eu acho que desde quando começou o projeto pelo rádio também, praticamente mais de 17 anos. Então, e essa pessoa, então, essa família conhece a gente já bem, gerou assim uma comunhão gostosa com essa família, e eu estava conversando no presencial com elas. Então elas felizes assim por estar toda essa temporada sendo essa coluna, né? E em 1 Coríntios 16, verso 2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Conforme a sua prosperidade. Então aqui estava sendo feito ali coletas para ajudar os irmãos lá de Jerusalém, diz aqui a Bíblia, né? E é interessante que esse povo era um povo cooperativo, cooperava, ajudava, semeava, né? Porque tem muita gente que tem condição, mas acostuma falar, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, né? E Deus abençoa mesmo, né? Porém, às vezes a gente tem que usar essa frase e acrescentar, Deus abençoe, mas eu vou abençoar a obra também. Deus abençoe, mas eu vou semear também. Então, eu tenho que me incluir nisso aqui, né? E então muitos filhos e filhas de Deus são abençoados porque é a graça de Deus, né? Nós somos abençoados pela graça de Deus, pela bondade, né? Pela misericórdia e assim por diante. Mas é bíblico a semeadura. E eu separei aqui umas dicas bem simples, mas muito fácil de guardar, baseado aqui em 1 Coríntios 16, 2. Primeiro, em se falando de uma contribuição, de uma oferta. A oferta deve ser pessoal. Eu decido, eu tenho o meu CPF, então eu decido contribuir. Independente da família, independente de um grupo juntando-se, entendeu? Então a oferta tem que ser um ato pessoal, da pessoa. Ela decide. Não é alguém que vai decidir no meu lugar. Não é alguém que vai falar, eu posso receber uma instrução, mas quem vai decidir sou eu. Então, primeiro, aprenda isso. A oferta deve ser pessoal, individual. Segundo, a oferta deve ser periódica. Periódica. No primeiro bloco aqui da programação de hoje, a gente estava falando sobre fazer o bem, né, lá de Gálatas, né, que fala, enquanto tivermos oportunidade, o tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, né? Então isso aqui também, a oferta tem a ver com isso, porque milhares de pessoas têm sido abençoadas, isso é fato, né? Muita gente está sendo salva, curada, liberta. E uma certa ocasião, quando eu estava assim para tomar uma decisão, eu estava pensando em desistir desse projeto aqui pelo rádio, ficar mais exclusivo num presencial. Quando eu pensei de fazer isso e orei e estava para decidir, o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, Deus, preste bem atenção que isso aqui pode te ajudar até numa decisão que você tem que tomar hoje em alguma área da sua vida. Quando a gente vai tomar uma decisão e Deus está naquela decisão e Deus está com a gente naquilo ali, pode ter certeza, vai gerar uma paz dentro de você. Uma das características, uma das coisas que você tem que definir é paz. Quando vem paz no seu coração. Se não tiver esse ingrediente, a paz, então ainda não é hora, talvez. Tem que ver, tem que estar com muita paz no coração, né? Interior, né? Então eu me lembro quando eu estava para tomar uma decisão de desistir
Deus interveio. Deus viu que eu ia fazer uma coisa que não era para fazer. Então, o que eu aprendi? O que eu tenho aprendido e já aprendi há muito tempo atrás? Quando às vezes você toma uma decisão acertada, você vai, Deus está ali e você vai ter vitória. Não está isento de problemas, mas vai ter a sua vitória. Mas quando você quer decidir algo e você vai decidir errado, então eu percebi, eu ia tomar uma decisão errada, aí Deus veio e falou, não faça isso. Deus falou comigo, foi algo particular, que eu estou compartilhando, uma experiência particular minha, que eu tive, né? Então, o que aconteceu? Deus, ele ministrou para que não desistisse. Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte, você não está ministrando para meia dúzia de gente. Você está falando com muitas pessoas. E uma coisa importante, principalmente se você é um cristão, você vai entender com mais facilidade. Quando fala a igreja de Jesus, não está falando CNPJ. Não está falando uma placa denominacional. A igreja mística, a igreja é de Jesus. Lembra aquele texto que está na Bíblia aqui? Não me vem à cabeça agora, mas eu guardei o texto pelo menos. Ó. Diz assim, Jesus fala assim, que as portas do inferno, né, não prevalecerão contra a minha igreja. Então ele está falando da igreja o quê? O povo, pessoas. Pessoas que se entregaram a Cristo. Pessoas que se entregam a Cristo, se torna templo do Espírito Santo. Então quando ele fala a minha igreja, ele não está falando a placa A, B, C, D, Y, Z. Ele está falando de pessoas. Entendeu? Então é importante falar sobre isso aqui. Eu posso até um dia, se eu quiser, tenho essa capacidade, de trazer um estudo para explicar sobre as diferentes de igreja, sabe? Esse nome igreja. Né? Porque para muitas pessoas, quando fala igreja, o que ela pensa? Vem na cabeça dela que é um prédio. Né? Ela vê um prédio de 4 paredes e um teto, né? Algumas mais sofisticadas, outras não. Mas quando Jesus fala de igreja, ele não estava falando dessa de tijolo, do templo físico. Ele estava falando de pessoas, como eu e você. Então, por isso que eu ia tomar uma decisão, eu ia desistir, eu ia parar. Foi quando Deus interveio e falou, não pare. Porque você está ministrando para a minha igreja. Então, a igreja é de Jesus. A igreja, o povo, entendeu? Jesus, ele fala aqui, por exemplo, em João, dá um ensinamento muito bacana, quando Jesus aqui fala ele como pastor, né? Em João capítulo 10, o verso 11, palavras do próprio Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tanto é que nesse verso aqui, quando você lê a palavra pastor, tá o P maiúsculo. Por quê? Está falando de Jesus. Ele está dizendo, o próprio Cristo falou isso. Eu sou o bom pastor. Né? Depois no verso 14 de João 10, ele diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Olha que coisa linda isso aqui. Olha que conexão espiritual sensacional. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então, Jesus sabe quem são as ovelhas dele, ok? E ele diz assim, e das minhas sou conhecido. Ou seja, se você é ovelha de Jesus, você sabe quem que é o seu pastor supremo, o bispo das nossas almas, Jesus Cristo. Entendeu? Isso é muito interessante isso aqui. É muito bacana. Por quê? O Salmo 23, o famoso Salmo 23, o verso 1, Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então essa reflexão aqui é justamente para você entender quem é você em Cristo Jesus. Entendeu? E segunda coisa aqui, primeiro então, a oferta deve ser pessoal, segundo, a oferta deve ser periódica, terceiro, a oferta deve sair de um depósito particular, ou seja, do seu bolso. Né? Se você dá uma oferta que uma outra pessoa deu, então não houve um sacrifício da sua parte, tem que sair da sua renda. Ah, pastor, mas eu não tenho renda. Então, beleza, você vai dar quando você ganhar de alguém, entendeu? E quarta coisa sobre oferta, estamos falando sobre oferta, né? Sobre contribuição. Pense numa quantia antes de você semear. Pense. Não seja precipitado, mas não pode pensar muito também. Tem gente que pensa tanto que até hoje não decidiu. Aí também não, né? Mas pensar no sentido de você tem que ser algo racional, sabe?
Você tem que ter consciência, né? Eu estou semeando essa semente de coração, com alegria, com prazer. Eu recebo, geralmente, de uma meia dúzia de pessoas que escrevem assim, pastor, pelo WhatsApp, pastor, olha, eu fui no banco, quando eu depositei a minha oferta, mas me deu uma alegria, pastor. Tem outros que falam assim, pastor, quando eu apertei no celular o Pix, me deu uma alegria. Muitos falam, uma meia dúzia sempre tem uma meia dúzia aí que manda um retorno assim, né? E fala dessa alegria. Isso é muito bom. E isso eu não falo só a oferta para o nosso ministério. Para qualquer pessoa que é um cristão e que tem essa generosidade para com a obra de Deus. Né? É assim, a obra de Deus como um todo. O importante é você ser feliz. Agora, se a pessoa contribui num lugar que não está dando fruto e está infeliz, então é melhor você corrigir a sua decisão aí, porque senão, de repente, você não está nem colhendo. Então, você está plantando num terreno ruim, né? E pega uma semente e plante num terreno duro, na beira da estrada. Não vai dar nada. Né? Então, você tem que ter inteligência também. Peça discernimento para Deus, né? Ore, fale com Deus, para você também não desperdiçar sua semente. Né? Importante isso aqui. Eu senti de falar isso aqui porque é importante e agradecer a você que é um agente de Deus, você que contribui, que semeia, seja uma oferta, um dízimo, uma contribuição. Que Deus te abençoe, Deus te prospere e eu espero que esta palavra possa estar ajudando você na sua fé, na sua caminhada com Deus e você ser generoso. Seja generoso agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é dia de resposta, hoje é dia de decisão, hoje é dia de plantar a sua oferta. Muito obrigado de coração a todos os apoiadores. Que Deus te prospere muito. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor que nos dá a vida, o Senhor é dono de tudo e que o Senhor dê a nós e aos ouvintes sabedoria na administração, que possamos ser bons mordomos, possamos saber administrar tudo que entra em nossas mãos, na mão do ouvinte, que o Senhor dê a todos sabedoria para administrar. Abençoa a vida econômica, financeira de todos os agentes de Deus, de todos que semeiam, que estão semeando ou que vão semear a partir de hoje. Assim oramos e decretamos no mundo espiritual uma bênção poderosa, abundante sobre todos os colaboradores, em nome de Jesus. Amém. Pra quem tem fé, o impossível é questão de tempo. Pra quem tem fé, Para quem tem fé, viver milagres. Quem tem fé planta, quem planta colhe. É dando que se recebe. Obrigado, pastor Eva. Obrigada a vocês pela presença maravilhosa, pela conexão espiritual. Até a próxima programação e dê nome aí à sua semente, semeie, Deus vai fazer aí a boa medida, transbordante aí na sua família. Tchau, tchau, aquele abraço. E hoje às 15h no presencial vamos estar no Sítio Cercado, na rua São José dos Pinhais, número 295, às 15h, tarde dos milagres e maravilhas nesse endereço. Aquele abraço. Agindo Deus, quem impedirá? O homem de Deus põe os pés, o deserto prospera. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.